Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Glória a Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, nós temos aqui a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Sua segunda viagem foi aproximadamente do ano 49 ou 50 depois de Cristo, obviamente. E no capítulo 17 está registrado quando ele fundou a igreja na cidade de Tessalônica, porque o irmão Marcos, nosso diácono, leu aqui segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Mas olha aqui quando foi que Paulo fundou essa igreja, capítulo 17 de Atos, que diz assim: e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e, por 3 sábados, disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. Amém. Esse é o contexto da fundação da igreja em Tessalônica. Para os irmãos terem uma ideia, Tessalônica era basicamente a capital da província da Macedônia. Era a principal cidade da Macedônia na Ásia Menor. Agora, o que acontece? Paulo cita esses outros nomes de cidades menores, mas ele se interessou por Tessalônica, que era a maior cidade da região. Ela tinha aproximadamente, na época, 200.000 pessoas moravam em Tessalônica. E Paulo, sabedor que ali havia uma sinagoga, ele foi até a sinagoga e começou a conversar com aqueles judeus. A nossa tradução aqui, no capítulo 17, no versículo de número 2, diz assim: e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados. Então, basicamente, ele ficou 3 sábados discutindo com os judeus. O termo que ele diz aqui, disputar, significa arrazoar. Essa é uma outra palavra aqui para disputar. Em outras palavras, para o judeu que já conhecia o Antigo Testamento, que conhecia a lei de Moisés, que conhecia já a palavra de Deus, o judeu que não era idólatra, o judeu que não participava dos cultos pagãos, o judeu que tinha uma postura de vida acima dos demais,
É para esses que Paulo vai falar. E aí Paulo usa da racionalidade, lendo, por exemplo, Isaías 53, utilizando o Antigo Testamento, porque ainda não havia o Novo Testamento. Então Paulo vai pregando primeiro para os judeus. Versículo 3 diz que ele expunha e demonstrava. Olha só, então ele explicava, demonstrava que Jesus, o Cristo, tinha que padecer e ressuscitar dos mortos. E aí ele falava: olha, e eu estou falando sobre Jesus, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, esse é o Cristo. Então ele usava o Antigo Testamento, provavelmente os Salmos, que fala da morte do Cristo, o servo sofredor de Isaías 53, porque ele não tinha ainda o Novo Testamento. Então ele está usando o Antigo Testamento para convencer os judeus, utilizando da razão, demonstrando para eles que o Cristo padeceria, e que o Cristo que padeceu era Jesus. Então ele fazia essa ligação. E o que aconteceu? Qual foi o resultado desses 3 sábados na sinagoga, na cidade de Tessalônica, Paulo pregando? Qual foi o resultado disso? Versículo 4: e alguns deles, quem são esses? Alguns deles, judeus. Esses judeus lá da sinagoga de Tessalônica, depois de 3 sábados, argumentando, arrazoando, utilizando da exposição e demonstrando que Jesus era o Cristo, depois de 3 sábados, eles se converteram. Alguns deles, não foram todos judeus, alguns deles, está aqui no versículo 4, alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. Agora, olha a diferença, olha, alguns judeus só foram alguns, mas olha aqui, e uma grande multidão de gregos religiosos. Quem eram esses gregos religiosos? Eram gregos, gentios, que estavam participando do culto na sinagoga. Ou seja, eles também já tinham sido libertos da idolatria, já estavam também seguindo a lei de Moisés. Eles eram gregos, eles ainda não eram judeus, eles ainda não tinham feito a conversão ao judaísmo, mas eles eram piedosos, eram religiosos, só que eram gregos. E a Bíblia fala que não poucas mulheres distintas também se converteram ao Senhor Jesus, isso na cidade de Tessalônica. Então a igreja em Tessalônica foi formada por judeus, por gregos religiosos e por mulheres distintas. Essa é a formação da igreja de Tessalônica. Agora abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Então, em Atos 17, nós vemos a fundação da igreja de Tessalônica, na segunda viagem missionária de Paulo, por volta do ano 49. Agora Paulo está na capital da Acaia, não mais na capital da Macedônia, que era Tessalônica, a capital da Macedônia. Agora ele está na capital da província da Acaia, que é a atual Grécia. E aí ele está em Corinto, ele está na cidade, no grande porto de Corinto. Hoje a capital da Grécia é Atenas, mas há 2000 anos atrás era Corinto, era a capital da Acaia. E nesse local ele manda carta para os irmãos que estão em Tessalônica, porque a igreja tinha crescido lá, a igreja de Tessalônica cresceu. Aqui nós já estamos falando do ano 50 ou 51, é um pouquinho, já passou, 1 ano basicamente, 2 anos passaram. Então Paulo vai mandar carta para ele, e aí no versículo de número 3, ele fala algo muito bonito, que são o quê? As 3 virtudes da maturidade. Toda a igreja madura, toda a igreja que tem estrutura espiritual, toda a igreja que cresceu no relacionamento com Jesus, tem que ter 3 virtudes, que é a fé, a esperança e o amor. Então, como que você percebe se aquela igreja tem maturidade? Se ela tem fé, se ela tem esperança
e se ela tem amor. Aí ela tem maturidade. Quer ver uma igreja que não tinha maturidade? A igreja de Corinto. É a única igreja que Paulo não fala dessas 3 virtudes. Todas as demais igrejas, os filipenses, pode ver os colossenses, ele usa dessas 3 virtudes. Ele fala sobre as 3 virtudes, menos para a igreja de Corinto. E o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3? Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante do nosso Deus. Glória a Deus. Então, uma igreja madura, uma igreja que tinha então estrutura espiritual. E eu dou graças a Deus, porque a nossa congregação aqui no Jardim Nova Europa tem esses 3 elementos. Eu vejo nos irmãos fé, eu vejo nos irmãos esperança, eu vejo nos irmãos amor. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós fazemos parte da mesma igreja, da mesma fé. Glória a Deus, edificados na pedra principal, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e na doutrina dos apóstolos e profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, então, ao falar sobre essas questões, ele vai falar sobre o seu ministério na igreja de Tessalônica, que você vê isso no capítulo 2. E ele começa a explicar algo importante, porque na época de Paulo havia muitos líderes religiosos que ensinavam coisas interessantes, mas o objetivo final era o lucro. Então você tem vários charlatões na época de Paulo, porque hoje você olha para a internet, você vê, ainda hoje a Polícia Federal prendeu um pastor no Mato Grosso, que na verdade ele era um traficante de drogas, ele fazia lavagem de dinheiro. Ainda hoje está nos jornais, todos os jornais matinais falaram sobre isso. Um pastor, quer dizer, você acha que esse homem é pastor, irmão? Claro que não é pastor, é um enganador, que fazia lavagem de dinheiro. Então, irmãos, mas isso é para a gente se escandalizar? Meu Deus, aquele pastor, fiquei sabendo que ele era um homem. Mas na época de Paulo já tinha um monte de gente assim. Aliás, irmãos, por que você acha que naquele dia alguns chegarão para Jesus, mas em teu nome nós profetizamos, nós falamos novas línguas, nós fizemos uma obra, e Jesus vai dizer para eles: apartai-vos de mim, vocês que cometem iniquidade, eu não vos conheço. Por que tem isso na Bíblia, irmão? Porque infelizmente tem líderes religiosos que exploram a boa fé das pessoas. Pessoas, irmãos, que só tem capa de líder religioso, mas tem uma índole pervertida, gente sem temor de Deus. E na época de Paulo tinha também. E muitos irmãos começaram a achar, infelizmente, porque no meio da igreja também existe o que a Bíblia chama de falsos irmãos, ou que a Bíblia chama de falsos obreiros, e começaram também a dizer que Paulo era um enganador. Então, olha o versículo de número 3. Porque a nossa, capítulo 2, versículo 3, de 1 Tessalonicenses, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar os homens, mas a Deus, que prova o nosso coração, porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é a testemunha, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos,
como apóstolos de Cristo, servos pesados. Olha, irmão, Paulo está falando isso para a igreja que ele fundou, a igreja de Tessalônica. Falei, irmãos, eu não comecei essa igreja agradando pessoas, porque tem crente, irmão, que só funciona se você ficar passando a mão na cabecinha dele, ficar dando cargo para ele, senão ele vai embora, porque ele não está interessado em servir a Jesus. Ele quer cargo, ele quer agrado, ele quer elogio. Graças a Deus que essa igreja é madura e não tem gente assim. Louvado seja o nome do Senhor. Mas na igreja de Tessalônica tinha, sabe, gente? Por isso que ele fala, não, eu não fiquei usando, elogiando as pessoas para a pessoa congregar comigo, não. Eu não fiquei agradando ninguém, não. Quem veio foi pelo amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque crê na palavra, crê na oração e quer servir a Deus com fé, com alegria e com atitude bíblica. Então não veio porque, sabe, porque infelizmente tem obreiro assim, fraudulento. Ah, irmão, vem cá, irmão, vem cá que eu vou fazer você um pastor. Vem cá, irmã, que eu vou transformar a senhora no líder, não sei do que lá. Fraudulência, irmão. Não é assim, irmão. Paulo fala aqui claramente, ó, não buscamos glória dos homens. Não estou buscando sua glória. Isso é compromisso com Deus, irmão. Isso é compromisso com Deus. Ter compromisso com Deus, não agradar homens, fazer média com tudo e com todos, falar sim para todo mundo, mesmo quando tem que falar não. Não, sabe, tudo, vamos dar um jeito. Não, irmão, não tem jeito. Uma irmã falou para mim, eu era o pastor em uma congregação, e ela chegou e falou, pastor, é o seguinte, eu vou casar de novo. Eu falei, minha irmã, mas a gente nem sabia que a senhora tinha largado o seu esposo. Larguei, e vou casar, agora eu vou casar com um novinho. Irmã, e o senhor vai fazer o meu casamento, né, pastor? Eu falei, eu não faço seu casamento, irmã, porque a Bíblia condena esse comportamento da senhora. A senhora tem que orar a Deus. Sabe o que ela falou para mim? Cuidado, hein, pastor, que o meu dízimo é o maior dízimo da igreja. Eu falei, eu sei, irmã, e Deus vai mandar alguém para substituir a senhora não trazer o seu dízimo. E ela foi embora mesmo. E não é que ela casou mesmo, só que é toda enrolada a vida. E Deus mandou um monte de gente para cooperar e nunca faltou nada. Irmão, nós temos compromissos com Deus. Eu tenho temor de Deus, irmão. Não adianta vir com conversinha. O nosso negócio é com Jesus. A nossa vida é com o Salvador. E nós vamos dar conta diante de Deus. Por isso que eu falo, tem hora que a gente precisa dizer não. O brasileiro não aguenta ouvir não. O brasileiro é nervosinho, você não pode falar não. Você tem, tudo é sim, ele quer ouvir sim. Então quando você falar não, ele quase se desvia. O brasileiro é assim, irmão. Só que Deus fala não várias vezes na Bíblia. Há muitas passagens que Deus fala não. Falou até para Paulo, não vai passar. Então nós precisamos ficar com o que a Bíblia diz. E Paulo está orientando os irmãos de Tessalônica. E ele avança. No capítulo 4, ele fala sobre a santidade. Olha, irmãos, olha a seriedade do capítulo 4, versículo 3, por exemplo. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Eu já falei para vocês, essa palavra prostituição, ela foi traduzida, está tudo bem, a gente entende, mas a palavra aqui é toda impureza sexual, é toda. Essa é a ideia da palavra prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. O respeito que os casais têm que ter nos seus relacionamentos. Santidade e honra. Não com paixão de concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Então Paulo nos chama, nos exorta a vivermos uma vida bíblica, de santidade, de amor, de respeitabilidade. No versículo 6 ele fala, ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum,
porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos tenho díssemos e testificamos. Não pode enganar ninguém, irmão. Não é só irmão, não pode enganar incrédulo, não pode, irmão. Você sabe que o seu carro está com o motor fundido e você vai vender para a irmã? Só porque a irmã não entende de nada? Que história é essa, irmão? Isso é pecado, isso é profanação. Tenha prejuízo, porque Deus vai te abençoar. Mesmo que você pensa que você vai ter prejuízo, Deus vai honrar seu ato de justiça. Então não tente enganar ninguém, irmão. Essa história do brasileiro aí, sabe? O mundo é dos espertos, sabe, essas coisas absurdas. Isso não é cristianismo. Cristianismo é seriedade, é fé, é justiça, é amor, é dignidade. Paulo fala muito contra a avareza, contra os juros absurdos que esses agiotas fazem. Agiotismo é pecado, irmão. É um ataque à santidade de Deus. Eu não estou falando os juros normais dos mercados oficiais. Estou falando um absurdo da pessoa lá fora. Te arrumo 10 se você me pagar 100. Pelo amor de Deus, irmão, isso é pecado, isso é abominação a Deus. E essas pessoas que sofrem, elas clamam por justiça a Deus, e Deus está registrando tudo. Não passa nada diante do Senhor. Então precisa ser sério na nossa conduta. Ele vai finalmente falar algo maravilhoso, porque os irmãos em Tessalônicas começaram a observar que muitos irmãos estavam morrendo, e eles falaram, mas e agora? Os irmãos morrem, e parece que é igual os incrédulos, morre, a gente chora, é sepultado, e fica... Aí Paulo falou, não, eu vou ensinar esses irmãos. Olha só o que ele diz no capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. A palavra dormição, é uma maneira carinhosa de falar a morte. Veja, cuidado, hein, que a palavra dormir não é para a alma e o espírito. A palavra dormir é para o corpo. O que dorme na morte? O corpo. Porque o espírito e a alma estão na presença de Deus. Paulo fala, de ambos os lados estão em aperto. Tenho vontade de partir, porque estar com Cristo é muito melhor. Como é muito melhor se você não tivesse consciência? Só é melhor porque quando a pessoa... O que é morte? Morte é a separação. É thanatos no grego. Separa a parte material da material. Separa o corpo dorme. E por que Jesus fala, Lázaro dorme, referindo-se ao corpo, mas eu vou despertá-lo? Para amenizar o impacto da morte. A palavra morte é muito forte. Então, uma maneira carinhosa, aliás, eu até aconselho os irmãos, quando vou dar uma notícia de alguém que morreu, eu falo, olha, ele padeceu, partiu para a eternidade, foi promovido nas mansões celestiais. Tudo isso é uma maneira metafórica de minorar, de minimizar a dor da palavra morte, que é muito forte. Tem gente que você fala, morreu, a pessoa morre também. Tem um treco, porque é uma palavra muito forte, muito agressiva, que é o nosso inimigo terrível. Jesus venceu esse inimigo. Jesus venceu a morte, Ele ressuscitou, glória a Deus, ao terceiro dia. Mas é o nosso grande inimigo, é a morte. Então ele diz, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes, não tenham conhecimento acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais. Quem? Que não tem esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens,
a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, na Santa Ceia, eu sempre falo, eu cito o Evangelho de João capítulo 6, que Jesus fala: quem come do meu corpo e bebe do meu sangue tem, não é terá não, hein? Tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os irmãos, quantos irmãos já estiveram aqui conosco, mas o seu corpo dormiu, está com Deus no paraíso, eles vão ressuscitar primeiro, porque há uma palavra profética no túmulo deles lá, vão ressuscitar, participavam da Santa Comunhão, e ele fala: depois nós seremos arrebatados. Essa é a doutrina do arrebatamento. Tem gente que não acredita no arrebatamento, jogaram fora o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, rasgaram, retiraram da Bíblia deles. Um monte de igrejas que não acreditam no arrebatamento, rasgaram 1 Tessalonicenses capítulo 4, porque não dá para você ter outra interpretação, senão o que está claro aqui: será raptado pelo Senhor, arrebatado, tomado. E Paulo vai fechar essa epístola no capítulo 5, vai falar algo interessante para as irmãs do ciclo de oração, o versículo 17, né? 5:17, orai sem cessar. Versículo 23, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Deus santifica tudo, irmão. Irmão, Deus me santificou, mas eu continuo falando nome feio, porque minha língua, irmão, continua no pecado. Que história é essa, irmão? Santifica em tudo. É uma outra linguagem, outro comportamento. Irmão, eu sou crente, mas meu braço não, mexeu, desço. Não, senhor, você precisa se converter total. Que história é? Só o seu braço? Não, tudo. Só que o processo da santificação não começa com coisas externas, começa com algo interno. O mesmo Deus de paz você fica em toda a vossa maneira, em todo o vosso espírito. Olha a ordem da santificação: espírito, alma, aí sim reproduz para o corpo. Qual era o grande problema da nossa denominação até a década de 70? Que a gente chegava no culto terça-feira, só falava de usos e costumes. Aí todo mundo ficava santificado no corpo, esquecendo do espírito e da alma. Aí tinha aqueles problemas como eu tive na faculdade de Direito, que tinha uma irmãzinha lá que tinha um cabelão, tinha uma roupona bonita de crente, saiona, tudo bonitinho, mas saía com tudo quanto é jovens lá da faculdade. E o pessoal falava: lá sua irmã lá, ó. Isso aí sabe que foi o processo do uso e costumes. Que a pessoa parecia crente, tinha cara de crente, cabelo de crente, roupa de crente, mas não era crente. Porque o processo da santificação começou às avessas. Não, irmão, para dar certo tem que começar como a Bíblia diz: espírito, alma, porque lá dentro, por fora você faz, irmão. Qualquer pessoa quiser. Teve um camarada que queria pegar voto da igreja, político. Falar: irmão, é fácil ganhar o voto do crente. Na época da eleição eu pego uma Bíblia e vou lá, começo a saudar todo mundo capado do Senhor, ponho um terninho e os irmãos tudo votam em mim. Depois eu desapareço da igreja. Olha, irmão, naquela época antiga, né? Na verdade, era um paradigma que eles tinham. A transformação interna, o homem não consegue fazer. Você consegue fazer externa, no corpo. Se quiser usar os usos e costumes, você faz. Todo mundo faz. Agora, mudança de espírito e de alma, só o Espírito Santo de Deus é que pode mudar o seu caráter. Então, o processo da santificação é esse. Só que os irmãos em Tessalônica ouviram essa mensagem e falaram: que bênção! Então Jesus está vindo, eu vou parar de trabalhar, glória a Deus. Na segunda-feira eu vou lá na casa do irmão Silvio, da irmã Mara, para tomar café. Vou jantar lá, vou ficar o dia inteiro lá. Na terça eu vou lá na casa da irmã Gisele e vou almoçar lá. E vou na quarta eu vou lá no irmão Rogério e vamos almoçar para lá. Não queria mais trabalhar, vamos ficar esperando Jesus. Olha o problema. Não foi isso que Paulo falou, mas eles interpretaram assim. Então Paulo precisou escrever a segunda epístola. E ele vai falando
explicando, até que chega no capítulo 3, que o irmão Marco, o diácono, leu aqui. E aí, o que ele vai falar no capítulo 3 de 2 Tessalonicenses? E aliás, ele vai explicar como é que vai ser a vinda de Cristo, vai dar todo o processo, mas chega no capítulo 3, ele começa a explicar: olha, é o seguinte, quem não trabalha não vai comer, tem que trabalhar, irmão. Então eu tenho que esperar Jesus, mas estudando, me esforçando, trabalhando, não é para ficar deitadão ou deitadona numa rede, ouvindo o hino da Cassiane, esperando Jesus. Manda Jesus, manda uma luta na sua vida para você virar crente, entender a palavra de Deus, porque tem gente que é uma fraqueza, né? Irmão, estou desempregado, mas estou orando, irmão. Todo dia eu acordo, dobro o jeito, estou esperando. Irmão, mas você levou o currículo nas empresas? Não, irmão, Deus vai mandar. Vai mandar uma tribulação para você sair e ir atrás, para Deus honrar a sua fé. Agora, irmão, acorda às 10 horas da manhã, come um pão inteiro daquele gigante e estou orando para Deus mandar um emprego, abrir uma porta. E ainda, irmão, não quer trabalhar qualquer coisa não. Irmão, quem precisa de trabalho, trabalha de qualquer coisa. Não tem que ficar escolhendo. Depois Deus abre uma outra porta, depois abençoa e abre outra. Agora não, irmão, eu só vou se tiver secretário. Se não for secretário de gestão e controle, para mim não dá. Que fraqueza. Que é isso, irmão? Vai fazer, vai trabalhar o que tiver. Se tiver de carpir, carpa. Todo trabalho é digno, todo trabalho é honrado por Deus. A gente que criou esse preconceito, esse trabalho é inferior. Não é inferior. Se você é um trabalhador, Deus vai abençoar a sua vida. Não tem trabalho inferior. Deus vai te abençoar. Existem trabalhos diferentes, mas lembra do corpo, precisamos de todos. Então todos têm a sua dignidade. E aí vem a exortação de Paulo. Paulo fala claramente: os que não trabalham não devem. Versículo 11. Olha o jeitinho de Paulo exortar os irmãozinhos. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Então, irmãos, Paulo precisou exortar a igreja de Tessalônica, que aprendeu uma doutrina maravilhosa da volta de Cristo, interpretou de maneira equivocada, foi exortada a voltar novamente na doutrina. Então nós estamos esperando Jesus, irmãos. Tenhamos esse sentimento, aguardando a volta do Senhor Jesus, mas continue trabalhando, continue orando, buscando a Deus. Nunca deixa de fazer as suas atividades, e faça com alegria. Se você não está satisfeito no seu emprego, ora a Deus, Deus preparando um outro, você vai, busca a presença de Deus, estuda, tem que estudar, irmão, se qualificar, vai se capacitar, vai. Pastor, eu trabalho numa coisa, tá, então no sábado vai fazer uma capacitação. Então você tem que ir atrás. Deus honra a sua fé, Deus vai te abençoar, vai cumprir o desejo do teu coração, mas faça as coisas no temor do Senhor. E ele fecha: que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Glória a Deus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo está sempre conosco. Então que Deus continue nos abençoando, irmãos, e que o exemplo da igreja de Tessalônica possa nos, como uma vacina, nos orientar a não deixarmos de praticar a obra de Deus. E ele fala aqui, viu, irmão? Aquele irmão que não quer trabalhar, não coma. Aparta-se em certo aspecto, até se for o caso dele, mas não é para falar mal dele. Veja que ele diz isso, hein? Aí no capítulo 3, não é para falar mal da pessoa, deixa ele lá, fica orando por ele.
Ora, tá? Não é para sair falando mal, irmão, vagabundo, irmão, não quer trabalhar. Não é isso não, hein? Aí você comete outro erro. Irmão, uma irmã falou para mim, irmão, meu esposo é um vagabundo. Eu falei, que é isso, irmã? Você está falando de você mesmo. Não é o seu marido? Então, você fala, você está falando de você mesmo? Não, pastor. Irmã, pode parar. O outro irmão falou para mim, minha esposa é uma cruz. Eu falei, que é isso, irmão? Que cruz? Não, irmão, você é uma bênção, sua esposa, irmã Renata, mas a minha é uma grande tribulação. Até imaginei o livro de Apocalipse na hora, né? Diz que era uma grande tribulação. Eu acho que ele achou que eu ia falar, não, larga, irmão, então larga. Aí não tem, porque esse é o conceito do mundo. Primeira luta, larga. Primeira briguinha do casal, vou voltar para a casa do papai, da mamãe. Não enfrenta os medos. Não tem humildade para enfrentar o problema. Não ora, nada, já toma atitude carnal. Ele achou que eu ia falar isso para ele. Eu falei, irmão, a sua esposa é uma cruz? É uma cruz, pastor Alberto. Pensa numa cruz pesada. Tá bom. Você sabe o que Jesus falou a respeito de cruz? Não, pastor, o quê? Pegue a sua cruz e siga-me. Não é para ser uma cruz a sua esposa, mas se for, pega a cruz e segue a Jesus. Então, vamos vencer o mal com o bem. Não fale mal, ora. Pede para Deus dar graça. Pede graça para Deus. Pede estratégia para Deus para lidar melhor, ou com filho, ou com cônjuge, ou com vizinho, ou com alguém que você trabalha. Começa a pedir para Deus estratégia, graça, sabedoria. Você vai ver o que Deus vai fazer. Milagres irão ocorrer na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Não fale mal, irmão, nunca fale mal. Não pague mal por mal, mas faça a obra de Deus com carinho e Deus vai honrar a sua vida. Sabe por quê? Porque você tem a graça de Deus aí na sua vida. Amém?